Ninguém sabe ao certo se a arte imita a vida ou a vida imita a arte. O que a gente sabe é que nas duas a gente tem que se equilibrar para superar os desafios. O show não pode parar. Esse é o Conexões Urbanas. Apoio Petrobras. O desafio é a nossa energia. E Grupo Santander Brasil, valorizando ideias por uma vida melhor. O projeto Crescer e Viver existe há 4 anos na Praça 11, no centro do Rio de Janeiro, e atende 150 jovens entre 7 e 24 anos. O objetivo é educação e integração social. Para aqueles que agora chegam, para outros que ainda virão. Para uns que não chegaram e outros que aqui estão. Esta história que vos conto não é nada inventada. É uma história de verdade, por isso preste atenção. Gargalhada, que história é essa do palhaço e do Magarefe? Eu acho que foi um encontro inusitado aí de um palhaço e um matador de frango. Matador de frango é o Júnior? Que é o Júnior. Ô Júnior, me conta um pouco da tua trajetória política. Na verdade, eu nasci numa comunidade super ferrada em São Gonçalo, que é o bairro do Portão do Rosa. Ali fui me envolvendo com o movimento comunitário, depois estudando, fui participar de um grêmio estudantil, acabei dirigindo um grêmio numa escola do município de São Gonçalo, fui diretor da Associação Gonçalense de Estudantes, me filiei a um partido político, até chegar a um movimento mais cultural, através de uma escola de samba em São Gonçalo, onde eu comecei a descobrir um pouco dessa verve aí de atuação sociocultural. A história de 2 vidas que caminham há um tempão. 2 vidas de conquistas, de batalhas sem canhão, que numa guerra de justiça se lutou por transformação. De um lado, um palhaço de chapéu com uma flor, uma ideia na cabeça e à vista muita dor. Se inquieta em sua cena diante da situação em que passam as crianças só com água e algum pão. Como pode essa criança, sem comida e sem morada, dar risadas do palhaço que conta a sua piada? A gente estudava aí juntos, e aí depois as nossas vidas tomaram rumos diferentes, e anos depois a gente se reencontrou e tivemos a ideia de montar, de fazer alguma coisa pela nossa cidade em São Gonçalo. Posteriormente a gente veio para o Rio de Janeiro. De outro lado, um Magarefe que defende seu sustento, dia a dia no abate, mas abatido pelo tempo. Até quando, pensou ele, o menino tem de ter responsabilidade de um adulto que nem chegou a crescer? Como é que surgiu o Crescer e Viver? Na verdade, em 2000, eu levantei a bola da gente fazer uma escola de samba que tivesse um viés mais crítico, que abordasse temáticas relacionadas ao desenvolvimento humano, a questões de desenvolvimento da sociedade. E aí a gente pensou em fazer um enredo sobre os 10 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, em 2002, a gente percebe a necessidade de ter um trabalho mais focado. Eu convidei o Vinícius para fazer uma atividade com a gente. E aí surgiu a ideia de fazer uma escola de circo. Agora, vocês dois imaginavam que, num curto espaço de tempo, o Crescer e Viver seria um dos protagonistas dessa rede do circo social? Eu, pelo menos, não imaginava que a gente estaria aqui embaixo de uma lona de circo na Praça 11, está envolvido em atores coletivos como a Rede Circo do Mundo Brasil. É possível um dia o Crescer e Viver ter espetáculos do mesmo porte de um Cirque du Soleil? Cara, eu já vou te dizer o seguinte: Vida de Artista dirigido por Alice Silveira de Castro, com patrocínio da Petrobras, com trilha sonora original de Daniel Gonzaga, com iluminação de Aurélio de Simone, com direção de arte de Rui Cortez, grandes nomes da arte cênica brasileira de peso, já foi um sucesso. 15 mil pessoas assistiram esse espetáculo aqui em 36 exibições. Universo Gentileza, que resgata uma história que o circo quis apagar, que é do incêndio do circo em Niterói, também foi um sucesso. 26 apresentações, 8.500 pessoas. Ocupação de mais de 80%
do número de assentos que a gente tem nas arquibancadas. Se você me perguntasse se você pensou em desistir, eu confesso que pensei em desistir várias vezes. A gente não tinha dinheiro para pegar a passagem para sair de São Gonçalo para vir para o Rio e bater na porta de alguma empresa, ou às vezes a gente não tinha dinheiro para comprar a nossa agenda. Assim. Isso foi durante um ano, cara, um ano, não foi uma semana, não, foi um ano. E quando eu falo que eu não tinha dinheiro, era não ter dinheiro para comer, não tinha 10 reais, assim, não tinha pouquinho, não tinha nada. Eu acho que a falta de recursos que o Crescer e Viver passou, na verdade, talvez se a gente não tivesse passado por isso, o Crescer e Viver não teria dado esse salto como a gente deu. E agora Baião. Baião, a homenagem do circo a Luiz Gonzaga, trabalhando o Gonzagão numa perspectiva que poucas pessoas conhecem. Gonzagão tocou sanfona aqui. Gonzaguinha nasceu e morou no Morro do São Carlos. E Gonzagão aprendeu a tocar sanfona aqui na zona do Baixo Meretrício, que vinha até aqui. Então, quer dizer, a gente vai revelar esse Gonzagão que tocava sanfona na zona. Sim, e que descobre o Nordeste aqui. Então, assim, é uma outra perspectiva do Nordeste, da descoberta dele, da sua cultura. O Luiz Gonzaga urbano, que tem tudo a ver com esse território, tem tudo a ver com os meninos que estão na companhia, com os jovens que fazem parte da nossa companhia. A maioria da favela? A maioria da favela. Essas favelas aqui ao redor? As favelas de Porra. Petrobras apoia o Crescer e Viver há quanto tempo? Desde 2007. É um apoio que vai desde o recurso para desenvolvimento das atividades socioculturais e educacionais, com cerca de 150 crianças e jovens envolvidos no projeto, e também um apoio para a produção dos espetáculos, inclusive gerando condição para que a gente tenha parte dos ingressos oferecidos ao público gratuitamente e outra parte que é dividida, porque são preços populares, mas gera uma receita dividida, parte para a própria instituição, para que ele possa reaplicar as suas atividades, 30% dessa outra metade, e os outros 70% distribuídos para os próprios jovens que participam das atividades, né? Hoje a cultura cada vez está sendo mais apropriada como um vetor de desenvolvimento. Que é real. Sim. Que tem que ser. Tem que ser. E quando a gente está falando de desenvolvimento de crianças e jovens, sobretudo de jovens, na condição do Rio de Janeiro, que você tem 18,2% da juventude sem estudar, sem trabalhar, sem nenhum tipo de ocupação, sem fazer nada, quer dizer, há que pensar estratégias de inclusão produtiva. E isso é pelo viés do trabalho, é pelo viés da economia. Então, assim, mais do que ser uma referência do ponto de vista do circo social, a gente quer ser uma referência da produção circense no Brasil. A gente está com os espetáculos disputando uma ressignificação estética da produção criativa no circo. O circo como arte, como expressão artística, como modo de organização do espetáculo, ele vive aí alguns anos de dificuldade, pela falta de investimento e também por uma incapacidade dos gestores nessa área de pensar uma nova estética para o circo brasileiro. Eu acho que o circo brasileiro tem que ser o espaço criativo da expressão viva da simbologia e da diversidade cultural brasileira.